Muito bem. Então, cá estamos. Muito boa noite com uma aula nova, uma aula sobre um assunto. Quem de vocês aqui tem o diário Sadhana, o diário de práticas? Vocês vão ver que esse assunto está lá, os três S's do yoga. E esses dias eu estava olhando a agenda, né, o diário, e disse, esse assunto ele é assim. Ele é fundamental que as pessoas que praticam yoga, que estão se interessando por yoga, né? Estão querendo saber, afinal de contas, o que que é yoga, e quem já pratica. E às vezes precisa de um pouco mais de motivação, entender um pouco mais o porquê está praticando. Esse assunto ele serve para todo mundo. Então é importante que a gente fale sobre isso e para quem está chegando agora, né, tipo assim, recém começando na jornada do yoga, é um ponto muito importante para a gente entender, e para quem já está na jornada, relembrar, reativar, né, trazer de volta para a vida, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Estão enxergando direitinho? Tá? Os três S do yoga, certo? Sadhana, Shraddha e Sangha. Por que essas palavras estão em sânscrito? Porque a maneira como eu ensino filosofia do yoga e, enfim, como eu ensino, eu tento usar a maior parte das palavras no sânscrito original, porque quando a gente traduz uma palavra, a gente sempre perde na tradução, né? Então, se a gente entender o conceito de sadhana, o conceito de shraddha e o conceito de sangha, a gente não precisa traduzir para português, porque vocês vão ver quando a gente traduz, às vezes a gente diminui a força do conceito que essa palavra tem, certo? Então, olha só. Essas três palavras são as qualidades essenciais de uma vida de yoga, tá? E eu queria começar fazendo uma distinção entre o que a gente aqui no Ocidente vê como yoga e como o yoga realmente é, né? Falando da Índia, tá? Então, olha só, aqui a maioria das pessoas faz yoga algumas vezes por semana, né? É uma atividade, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas, é uma atividade física, né? Que envolve movimentar o corpo e que traz uma sensação de bem-estar. Uma sensação de bem-estar física, né? Tem menos dor, se sente mais solto, a mente fica um pouco mais zen, fica um pouco mais tranquilo. É por isso que a maioria das pessoas procura yoga, né? Mas olha a diferença que é tu dizer, eu faço yoga algumas vezes por semana, e o que a gente vai ver que a Índia, vamos dizer, a origem do yoga é, tá? Então vamos lá, aqui a gente faz yoga. Então olha só, eu pratico yoga no estúdio ou na escola 3 vezes por semana. E a minha pergunta para vocês é, e o resto do tempo? As outras 165 horas da semana, o que que tu faz? Tá? Então, fica no celular, é o número um. Depois come, bebe, trabalha, faz compras e dorme. E aí, 3 horas da semana tu dedica para uma atividade para te sentir bem, e o resto é esses ícones que eu coloquei ali. Tá? Será que está equilibrado? Será que isso é bom o suficiente? Será que, vamos dizer assim, não dá para a gente ansiar por alguma coisa a mais? Então, olha só. Na Índia, a prática do yoga, ele engloba todos os aspectos da nossa vida, tá? A gente não faz yoga, a gente vive yoga. A maneira como o yoga é visto é muito, 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 muito além de uma prática física. Inclusive, a prática de asanas, que são as posturas do yoga, que é como 95% das pessoas no Ocidente identificam e entendem yoga, não é muito feita na Índia. Na verdade, muito mais, faz muito mais postura asana no Ocidente do que na Índia, como forma de yoga, como forma de prática de yoga. E muita gente não sabe disso. Como eu levo as pessoas para a Índia todos os anos,
Eu sempre me perguntam e dizem: Ah, mas todo mundo faz yoga lá, querendo dizer, todo mundo faz postura, né? E, e a resposta é sim, uma grande parte da população faz yoga, mas não faz postura, tá? Então é importante a gente entender essas coisas. E a maior diferença, gente, é que para nós o objetivo de fazer yoga algumas vezes na semana é a gente se sentir bem, ter menos dor, né? Ficar mais tranquilo. E na Índia, o objetivo do yoga é a transformação pessoal e a autorrealização. Essa palavra é uma palavra muito importante, muito bonita, né? Autorrealização é tu realizar, tu te dar conta de quem tu realmente é. Então é um propósito muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais nobre, né? Do que simplesmente a gente se sentir bem, concordam? Hã? Então, eu coloquei aqui no final do slide, eu coloquei assim: yoga é, acima de tudo, uma filosofia. Tá? O que que é uma filosofia? É o estudo das questões mais importantes da vida humana. Tá? Sobre vida, sobre morte, sobre propósito. Então, nós enxergamos yoga como uma atividade física que nos traz uma sensação de bem-estar, e na Índia, o yoga é uma maneira de enxergar o mundo, uma maneira de viver que nos traz propósito, nos traz um sentido e responde às nossas questões, aquelas questões de onde viemos, para onde vamos, qual é o meu propósito, por que que eu estou vivo, né? As questões éticas e morais é uma parte muito importante da filosofia do Jung. Então, tá dando para vocês verem como é diferente, como é, é diametralmente diferente. Yoga na Índia é uma coisa muito mais do que para nós, tá? Engloba muito mais. E o meu convite para vocês, com essa aula, é para que vocês se inspirem a levar esse mais, né, de yoga para a tua vida e não só ser uma atividade que tu faz algumas vezes por semana no tapete, por melhor que seja, porque é ótimo tu fazer uma atividade que te faz bem, mas o que eu quero dizer é que o yoga tem muito, 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 muito mais para te trazer do que só aquelas horas praticando asana, tá? Esse é a ideia. E eu sei que tem pessoas aqui assistindo essa aula agora que são professores, né? Muitos de vocês são professores de yoga. E é importante que essa chama desse entendimento disso esteja acesa dentro de nós, para que a gente possa passar isso para os nossos alunos, né? Para que eles tenham essa inspiração e vejam essa possibilidade de ir muito além do que fazer as posturas, por melhor que elas sejam. Elas são excelentes, elas são a base, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas elas são só uma parte. Tá? Então, nessa aula, esse conteúdo é para quem quer trazer, né, o yoga para sua vida, para quem quer olhar o mundo de uma nova forma, tá? E para quem quer transformação e crescimento. E a gente sempre diz que o estudo do yoga é um tapa na cara, né? Porque a gente se der, a gente chama ainda tapa na cara védico, né, pessoal? Porque a gente ouve coisas, a gente lida com coisas que não são, a gente não se sente bem muitas vezes. Mas toda a transformação e todo o crescimento precisa passar por esses momentos onde a gente sai da nossa zona de conforto, e o yoga faz muito isso, né? Então, uma, uma, uma questão importante de yoga na vida é que vai ter muitos momentos que a gente não vai se sentir bem. Que bom! É nesses momentos que a gente vai estar crescendo e evoluindo, tá? Isso é bem importante. Então, para a gente sair do modo fazer yoga tantas vezes por semana e se estabelecer com o yoga na vida, né, nas outras 160 e tantas horas da semana, a gente tem que cultivar essas três qualidades que eu vou passar para vocês hoje: sadhana, shraddha e sangha, tá? O que que a gente quer dizer com cultivar? Quando a gente usa esse verbo cultivar, ninguém cultiva alguma coisa da noite para o dia, concordam? E hoje em dia, todo mundo quer tudo da noite para o dia, todo mundo quer resultado rápido. E essa escolha da palavra cultivar é porque leva tempo. Para cultivar qualquer coisa, tu tem que preparar, tu tem que semear, tu tem que cuidar até tu colher,
certo? Então, é uma coisa que leva tempo. Esse cultivo dessas qualidades não significa que eu vou passar isso aqui para vocês hoje na aula e tu vai dizer, ah, entendi, 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 pronto. Não, tu vai trazer para tua mente, tu vai dizer, eu quero cultivar isso, né? E aí tu vai colocar em prática, e aí tu vai ver os frutos desse teu cultivo, tá? Mas leva tempo. Yoga não é para quem quer resposta rápida, tá? Eu falei para vocês esses tempos que se eu tivesse que fazer um slogan para o Yoga Nilaya, eu não tenho, mas se eu tivesse, seria Yoga para quem não quer atalhos, para quem não quer resolver as suas tretas em um fim de semana com uma fórmula mágica, tá? Essa é a ideia. Então, essas três qualidades, elas nos trazem sentido, propósito, motivação e inspiração, tá? Então, isso é muito importante porque a nossa vida ela passa por muitas fases diferentes. Tem épocas que tá tudo bem, que a gente está motivado, que a gente sente propósito, tem épocas que a gente está no fundo do poço. E quando a gente relembra o cultivo dessas qualidades, a gente se mantém muito mais constante. Daqui a pouco eu vou falar por que que a constância é tão importante. Bom, muito bem. Então, primeira qualidade, sadhana, tá? A palavra sadhana, ela quer dizer um conjunto de práticas. São todas as coisas que tu faz regularmente. Se tu faz uma meditação de 15 minutos hoje e outra daqui a um mês, isso não é sadhana. Se tu faz uma aula de yoga hoje, aí faz mais 2 semanas, daí passa 4 meses sem ir, não é sadhana. Sadhana é o conjunto de práticas que tu faz com regularidade. Então, vamos dizer, falando da minha experiência pessoal, hoje em dia o meu sadhana consiste de prática de asana, prática de canto védico, de meditação e de realização de puja. Então, são 4 práticas diferentes que eu faço regularmente, que compõem o meu sadhana. Sim? Faz sentido? Tá? Então, tem gente que pratica postura, faz aula de asana. Então, o sadhana dessa pessoa se resume a fazer postura. Mas grande parte de vocês faz diferentes práticas, faz meditação, faz alguma outra coisa, entoação de mantra, trabalho voluntário. Existe tantas possibilidades de práticas, muita gente não conhece. Muita gente não sabe que existe essa infinidade de práticas que a gente pode fazer. Mas quem já tá, né? Quem já tá nesse caminho sabe que tu pode fazer coisas diferentes. E o conjunto de práticas regulares que tu faz, que tu escolhe, eu botei em negrito ali, porque ninguém te manda fazer. Tu faz porque tu quer. Ninguém te obriga, ninguém te manda fazer tal coisa, é porque tu escolhe fazer. Tá? Então, essa é a definição de sadhana. Tá? Vocês viram como não dá para dizer que sadhana é prática? Como a gente tem que entender o conceito, porque se a gente só bota uma palavra, fica meio limitado, né? Tá? Então, essas práticas que compõem o teu sadhana são realizadas para trazer clareza mental. Então, como eu disse, essas práticas, elas não são para fazer a gente se sentir bem. O objetivo das práticas é para que a gente tenha clareza mental. Gente, é uma das coisas que a galera menos tem hoje em dia. A clareza mental anda longe da maioria das pessoas. Tá? O que eu quero dizer com clareza mental? A tua capacidade de receber as informações do mundo, né? Da tua percepção, do que te chega e tomar decisões apropriadas baseado naquilo. Parece uma coisa tão simples, mas não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Tá? A maioria das pessoas não tem clareza mental para tomar as decisões da sua vida. Toma decisão baseado na opinião dos outros, toma decisão quando tá brabo, toma decisão quando tá triste. E aí, sem clareza mental, as decisões não vão te levar para onde tu quer na vida. Tá? Então, sadhana serve para te trazer clareza mental, para tu poder tomar decisões adequadas.
Mas mais ainda do que isso, a clareza mental te permite refletir sobre os ensinamentos que tu vai receber na tua vida. Eu estou me referindo aqui aos ensinamentos da filosofia do yoga, porque é o que eu ensino, o que eu estudo e o que eu ensino. Mas a gente recebe ensinamentos todos os dias, né, das mais variadas fontes. Se tu não tem clareza mental, tu não consegue parar para refletir. Essa palavra é linda, gente. Refletir é sentar e não é dizer gostei, não gostei, tá certo e errado, porque hoje em dia todo mundo, ninguém reflete, todo mundo se posiciona. Tu já sai dando veredito. Gostei, não gostei, tá certo ou errado, quer, não quer. Refletir não é isso. Refletir é parar e pensar, o que que eu acho disso? Isso me provoca tal sensação. Por que será? E tu ter esse tempo de reflexão. E por que que a gente não tem mais esse tempo de reflexão? Por causa disso aqui. Ah, que é aquele tempo de tu sentar, chimarrão, olhando para o pôr do sol ou para o nascer do sol e ficar pensando na vida, refletindo sobre os ensinamentos que te chegam na tua vida. E se tu tá fazendo, vamos dizer, uma parte do teu sadhana é estudar, eu esqueci de dizer isso, obviamente, dentro do meu sadhana tem swadhyaya, que é estudo, né? Se tu tá fazendo um curso, se tu tá te dedicando mais ainda para isso, tu vai precisar de mais tempo ainda para refletir, tá? Então, o que que acontece quando a gente não faz a reflexão? A gente só acumula informação. Tem um monte de gente que sabe um monte de coisa sobre yoga por aí, mas só sabe aqui, ó, não transformou a vida. Lembra daquele negócio que diz, não adianta nada fazer yoga e não cumprimentar o porteiro, né? Não adianta nada fazer yoga e se sentir cada vez mais egóico. Se tu estuda qualquer coisa espiritual e com o passar do tempo tu é mais intolerante e mais julgamentoso das ações dos outros, tu virou alguma esquina errada. Porque a reflexão feita numa mente clara nunca vai te levar para julgar os outros, nem para te tornar mais intolerante. E sim vai te tornar mais tolerante, mais hábil em lidar com as dificuldades da tua vida, mais amoroso. Isso não significa que tu vai virar um capacho, nunca é um abobado, não é isso, tá? Mas isso acontece muito, gente. Ah, eu leio os livros de yoga. Eu não aplico, eu não reflito, eu só pego aqui, ó. Ah, eu sei entoar todos os versos em sânscrito do não sei o quê. E daí? O que que isso transformou a tua vida? Tu é uma pessoa melhor por causa disso? Ou teu ego é maior porque tu agora te acha melhor do que os outros? Ah, mas eu coloco as duas pernas atrás da cabeça, fico de ponta cabeça, pego essa parte do meu corpo. E daí? Tu é uma pessoa mais amorosa, que tem mais tolerância com quem não concorda com as mesmas coisas que tu? Esses são os ensinamentos aplicados na vida, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque é muito fácil a gente só pegar a informação e na internet tem todas as informações que vocês quiserem do mundo inteiro. Antigamente a gente tinha que viajar ou conseguir um livro para acessar a informação. Hoje tu tem a informação, mas o que que tu faz com essa informação? E mais ainda, que tipo de mente tu tem para processar essa informação? Porque senão não adianta de nada, gente. Não adianta nada. Tá? Sadhana, esse conjunto de práticas, não é o que que tu faz, é como tu. Então, eu comentei com vocês que eu tenho quatro, né? Mais um, eu tenho cinco atividades regulares. Tá, mas eu não sou, eu sou, vamos dizer assim, fora da curva, porque eu só faço isso na minha vida, é o meu trabalho, é a minha vida inteira. Tem gente que tem outros trabalhos e não vão ter cinco práticas que conseguem fazer no seu dia, certo? Mas então não importa o que que tu faz, não importa quantas atividades tu tem no teu sadhana, né? Porque não é o que tu faz, é como tu faz. Eu botei aqui duas fotos. Uma é uma sala linda, envidraçada, todo mundo de branco, né? Fazendo um yoga. Meu Deus, aquelas pessoas ali estão quase iluminadas.
Não sei. A outra foto é nós em Varanasi, num ashram chinelão. Vocês não imaginam, na foto não dá para ver o fedor daqueles tapetes, mas fedia. Tá? Ali onde o professor tá, tinha um monte de gente, a gente lavando panela. Era uma zona, chovia, tá? Tipo, é o oposto daquela outra cena ali. Mas quando a gente olha de fora, tu pensa, ai, aquele ali, aquilo ali tem que ser assim, tem que ser em silêncio, tem que ser com a roupa branca, tem que ser toda essa. Isso o foco é no como. O que importa é. Isso é o foco no que tu tá fazendo, né? Aonde tu tá fazendo, com que roupa tu tá fazendo. O ponto é como tu tá. A gente estava 100% presente naquela hora. Eu, pelo menos, vou falar de mim, tá? Ah, a gente nem ouvia os barulhos, se ouvia alguma coisa, o foco estava ali, pá, presente, foi maravilhoso. Não importa que o teu por fora seja tudo lindo, aquele estúdio maravilhoso, com os tapetinhos combinando com o bolster, já viram aqueles, os tapetes, tudo bonitinho, daí tem um negocinho pra cá, e o cobertor, e a música. E daí, se tu tá fazendo aquela prática para enaltecer o teu ego, não adianta. Então, a gente entender que como a gente faz com presença, por que que a gente está fazendo aquilo, para que que a gente está fazendo aquilo, é o que importa, e não o que que a gente faz. Ah, eu acordo às 4 da manhã para meditar e faço 2 horas de não sei o quê. Tá, mas qual é o teu propósito com isso? Se o teu propósito for adequado, tu pode praticar a hora do dia que for. Ah, não, mas quem pratica de manhã é melhor. Não, sim. Quem pratica com presença é melhor. E isso a gente se perde muito, e nas postagens, e nas imagens que a gente vê, é como se existisse uma escala, né, de o que que é mais yoga. E eu queria dizer para vocês que o mais yoga é o mais presença. E é o mais o objetivo que tu tem dentro do teu coração fazendo aquilo. Se tu vai fazer uma prática ao meio-dia, com, assim, no intervalo do trabalho, tá? Ah, porque tu precisa daquilo para manter o teu coração amoroso e a tua mente clara, isso é muito mais iógico do que acordar às 4 da manhã, fazer 2 horas de postura para dizer que tu botou os pés atrás da cabeça. Fez sentido? E isso, gente, é essencial que os praticantes de yoga entendam, porque senão a gente se frustra muito. E como a prática de yoga no Ocidente está muito atrelada a fazer asana, nos momentos da nossa vida que a gente está doente, que a gente tem alguma lesão, que alguém perto da gente está doente, que tem algum empecilho, a gente diz: ai, agora eu não posso fazer meu yoga. Claro que pode. Claro que pode. Tu pode fazer yoga em todos os momentos da tua vida, se tu quiser. Tu pode ter muitas diferentes práticas, porque a tua vida vai mudar. E tu vai precisar de diferentes práticas em diferentes momentos. Então, um dos meus objetivos como professora de yoga, um dos meus objetivos quando eu dou a formação de instrutores é desfazer essa ideia de que se tu não está fazendo prática de asana, tu não está fazendo yoga. Ela é importantíssima. Mas e quando não dá? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer outras coisas, né? Porque senão a gente fica prisioneiro de uma coisa. E daí, quando tu tiver 60, 70, se bem que hoje em dia os velhinhos estão tudo fit, vocês já viram? Tá? Mas tá, 80, 90, quando tu estiver perto do leito de morte, que tu não puder mais fazer asana, e daí acabou o yoga, ele não pode estar contido só no teu corpo, concordam? Se ele é uma filosofia, se ele é uma coisa que engloba a tua vida originalmente, ele não pode ser relacionado só a uma prática física. Então, sadhana precisa ser por longo tempo, sem interrupção, com grande intenção, né? E eu sempre digo para os meus alunos, tem que ser uma coisa inegociável, tem que ser um compromisso inadiável que tu tem contigo mesmo a cada dia. Ai, Sasha, mas eu não tenho tempo de praticar todos os dias. Tudo bem, 3, 4, 5 vezes por semana. Mas tu vai me dizer que tu não tem 15 minutos para meditar de manhã todos os dias? Tu tem.
só não quer ainda dedicar o tempo para isso, né? Talvez tu não tenha tempo para 1 hora de asana e mais 15 minutos de meditação e mais 15 minutos de estudo. Tá, talvez não tenha, realmente, né? Mas que tu tem tempo para te dedicar para algum aspecto do teu sadhana ao longo de todos os dias da tua semana, tem sim. Só que aí depende, tu tem que querer, né? Tem que querer cultivar, como eu falei antes. Então, as atividades que compõem o teu sadhana mudam de acordo com as mudanças de vida, mas o comprometimento permanece, né? E aí, como eu tinha dito para vocês, para cultivar tem que plantar, cuidar, regar e daí colher os frutos. Não adianta, isso um professor me disse uma vez, não adianta plantar couve e querer colher feijão. Não adianta tu praticar uma vez por semana e querer evoluir, te transformar, né? E te tornar um ser mais amoroso. Não adianta. Ou não adianta tu só sentar no sofá e pensar, ai, como eu queria fazer yoga. E aí querer colher os benefícios. Não dá, gente. O que tu planta, tu vai colher. A quantidade de energia que tu colocar nas tuas atividades regulares vai trazer um resultado, né? Então é isso que tu vai colher, tá? Muito bem. Então isso é o primeiro elemento. Sadhana, as práticas que tu faz para manter a tua mente clara. O segundo elemento é Shraddha, tá? E quem de vocês talvez já tenha estudado alguma coisa de yoga ou lido alguma coisa, vai ver que muitas vezes Shraddha é traduzido como fé. E a gente não pode usar essa tradução, tá? A melhor tradução para Shraddha é confiança. O que que é uma confiança? Confiança é quando tu acredita que tu tá indo no caminho certo. Que aquelas práticas que tu tá fazendo com regularidade estão te levando para onde tu quer. Mas a minha pergunta para vocês é: vamos dizer que tu recém começou um relacionamento, segunda date com uma pessoa, e a pessoa diz assim: não, tu pode confiar em mim. Tu vai confiar na pessoa que tu conheceu em 2 ocasiões? Sim ou não? Claro que não. Confiança é uma coisa que tu constrói. Confiança não é uma coisa que tu sai, pronto, agora eu tenho confiança no yoga, ou eu tenho confiança numa pessoa. Não é assim. Fé, muitas vezes, que a gente diz fé cega, é assim. Tu diz, ah, eu tenho que acreditar nisso, então, tá, eu acredito. Não é isso que é Shraddha. Shraddha é confiança, é algo que tu constrói, que tu cultiva. Então, eu fiz isso se chama, não sei, um organograma, eu não sei como é que se chama isso. Um ciclo. Não. Estão vendo ali, né? Estão vendo ali. O que que eu quero dizer com isso? A prática regular que nos traz a mente mais clara, ela nos causa mudanças, né? Nos traz benefícios. Ou seja, a gente tem menos tretas na vida, concordam? Porque o que a gente quer mesmo é ter menos treta, né? Com as pessoas, com a gente mesmo, tá? Vamos ser bem honestos. Quando isso acontece, quando tu vê os benefícios na tua vida, tu começa a desenvolver essa confiança de que, o que eu tô fazendo tá dando certo, né? Porque tá, tô sentindo que tá melhorando. Isso me dá mais vontade de continuar fazendo aquelas práticas, porque eu tô recebendo os benefícios e aquilo me aumenta a confiança e assim por diante. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Faz sentido? Tá? Então, é importante, às vezes, pega uma pessoa, tipo, eu pratico yoga há 33 anos. Eu tenho uma confiança absoluta no caminho. Eu não teria ficado e dedicado 33 anos da minha vida se eu não acreditasse que eu tô no caminho certo. Eu teria que ser muito burra, concorda? Mas assim, muito, tá? Então, a minha estrada é absoluta. Mas eu cultivei, eu construí isso ao longo de todos esses anos, tá? Chega um momento que tu não duvida mais, que essa confiança, tu não perde mais. Mas no começo, gente, é uma coisa que tu vai ter que, né, dar um voto de confiança, faz as práticas, vê os benefícios, aquilo vai te instigar a continuar, e tu vai duvidar. Tem gente que diz, ah, eu não posso duvidar, mas tem que duvidar.
Como é que tu vai ter confiança sem duvidar? Aí tu vai ter fé cega. E não é isso que a gente quer. A gente quer a confiança que vem de ver que os resultados, os benefícios que tu tá recebendo das tuas práticas, estão te levando para onde tu quer. E aí, quanto mais tu fizer isso, mais essa confiança se estabelece e mais tu consegue atravessar os períodos de dificuldade inerentes à nossa vida melhor. Como a gente diz, caindo do cavalo e voltando logo, né? Não fica caído do cavalo muito tempo, tu volta rapidinho, tá? É muito importante. Então, o que que a gente sempre diz, né? Quando tá tudo bem na vida, como é fácil praticar. O problema é quando acontece alguma dificuldade, algum desafio. E quanto mais tu cultivar Shraddha, essa confiança de que o que tu tá fazendo tá te levando para onde tu quer, mais tu vai conseguir suportar os momentos difíceis sabendo que eles são temporários, né? Tudo na vida é temporário, né, gente? Tudo. E aí é que nem a gente diz, pega na mão do Patanjali, pega na mão do Krishna e te aguenta. Vamos lá, isso vai passar. E quando passar, tu volta, né? Tu permanece, o teu trem não se descarrilha, como a gente diz. Que é o que acontece com muita gente no começo da vida de yoga, né? Tem aquele entusiasmo inicial, que maravilha, tô adorando praticar, tô recebendo os benefícios, mas daí vem um desafio, perde o emprego, ou tem uma perda na vida, ou alguma mudança maior, e aí diz, é que não era para mim, não adianta, né? Por quê? Porque não deu o tempo de conquistar essa confiança, né? Então é importante que a gente entenda que leva tempo, e tu não pode querer ter a confiança de alguém que tem 30 anos de experiência no teu primeiro ano, né? Tem que duvidar, tem que praticar mais, tem que ver os benefícios até tu construir esse estrada forte e inabalável dentro do teu coração. Tá bom? O ponto mais importante. Não podia escolher um mais importante, porque são os três S do yoga, mas eu vou escolher, porque esse aqui é mais importante. E quem está dando aula sou eu, então eu posso. Tá? Sangha, sem dúvida, é o elemento mais essencial de quem quer uma vida de yoga. O que que é isso? Sangha, a comunidade. Com quem? Com quem tu compartilha o teu sadhana, com quem tu compartilha a tua confiança, com quem tu vive. E Sangha tem duas partes nesse sentido de comunidade. Uma é com quem tu conversa, com quem tu pede conselho, com quem tu faz as aulas, né? Quem são os teus colegas, os teus amigos. E o outro é com quem tu aprende, ou seja, quem te guia, né? Porque tudo isso está envolvido na comunidade, no Sangha que tu vive. Então eu coloquei ali. Tu compartilha os teus estudos, as tuas perguntas, as tuas divagações com as pessoas que buscam o mesmo que tu ou com as biscas do teu escritório. Tipo, sério, gente. Ah, ou com uns parentes da família que não tem nada a ver contigo. Eu vejo muitos dos meus alunos querendo compartilhar coisas da sua jornada, eu vou falar uma palavra bem brega, dessa jornada espiritual, com pessoas que não estão nada interessadas nisso ou que acham que é uma bobagem. E aí é claro que isso vai ser um balde de água fria. Sempre vai ser. Se tu não escolher com quem tu, direitinho com quem tu vai compartilhar essas coisas, é muito desmotivante. Da mesma forma, com quem tu aprende, com quem tu estuda, quem tu permite que te guie, né? Com alguém que pratica o que ensina, porque no yoga não existe professor teórico, só existe professor experiencial, né? Ou com alguém que exalta o seu ego. Porque eu fiz o meu método, porque eu isso, eu aquilo. Tu realmente quer estudar com alguém que precisa enaltecer o seu ego para provar que tem algo a compartilhar? Pensem sobre isso. O que que tu vai aprender com uma pessoa que enaltece o seu ego? A enaltecer o teu ego. E sério que é isso que é a resposta?
Isso é um questionamento que poucas vezes a gente se faz. Porque no nosso mundo a gente diz, não, mas é que a gente tem que ter o nosso próprio valor e tem que se vender. Sério? Se tu sabe o teu valor, tu não precisa te vender. Se tu sabe o teu valor, quem vai apreciar o teu valor vai se aproximar de ti. É natural. Então, fazer os questionamentos de com quem tu tá compartilhando, com quem tu tá vivendo, com quem tu tá passando o teu tempo livre, o teu tempo de estudos, com quem tu tá fazendo planos. E às vezes é muito triste, porque às vezes tu gostaria de fazer planos e compartilhar coisas com quem tu mora, por exemplo, algum parceiro, marido, esposa, namorado, pai, mãe, filho, e não dá, porque eles não têm o mesmo interesse que tu. E isso pode ser triste às vezes, né, gente? Mas aí tu corre o risco de virar, que nem ele diz, os crentes do yoga que ficam enchendo o saco das pessoas que não estão interessadas no teu assunto. Tá? Eu até coloquei aqui no slide. Não adianta tentar forçar as pessoas a se interessarem por yoga, se é, né, uma coisa que é super interessante para ti. Cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus interesses, né? E quanto mais a gente, eu vou usar uma palavra em sânscrito, pentelha as pessoas para ficar, vem no yoga, olha essa aula comigo, faz não sei o quê, mais elas vão se afastar. Porque se alguém fizesse isso contigo com qualquer assunto, tu também ia dizer, ai, mas que saco. Se as pessoas que fazem yoga ficam assim, aí mesmo que eu não quero fazer. Então, tu vai atrás da tua turma, tu vai atrás de quem compartilha, de quem busca o mesmo, porque daí tu junta a fome com a vontade de comer. Isso acontece muito aqui no Nilai, que é aquela coisa que tu te encontra com as pessoas e tu diz alguma coisa e a pessoa entende o que tu quer falar. E tu diz assim, vamos acordar que a gente faz. Sabe que horas é o nosso happy hour? É às 6:30 da manhã. A gente toma café fazendo happy hour. Maravilhoso, né? E a pessoa te olha e diz, fantástico. Aí tu tenta dizer isso para uma amiga tua que não tem nada a ver, e ela vai te dizer, mas que bobagem. Claro, para ela é uma bobagem, não faz nenhum sentido. E tá tudo certo. Então, tu vai atrás de quem compartilha, e tem muita gente, pessoal. Tem muita gente nesse mundo buscando uma vida com mais propósito, com mais sentido, com mais profundidade. Então, se tu sente na tua vida que tu só tá, assim, rodeado de pessoas nada a ver, é só sair um pouquinho da tua caixinha que tu vai ver que tá assim, ó, de gente fazendo coisa diferente, fazendo práticas e cursos e estudos e isso e viagens, assim, ó, cheio, tá? Mas, como diz, né, tem que levantar a bunda do sofá e ir atrás de coisas diferentes. E sempre que a gente for fazer coisas diferentes da nossa vida com pessoas diferentes, isso vai implicar em perdas. A gente vai perder coisas que a gente fazia com outras pessoas, a gente vai perder o tempo que a gente fazia com outras pessoas. Ninguém se multiplica no tempo, tá? E tá tudo certo, é assim. E se não for assim, não tem como haver mudança. Tá? Não significa que as pessoas com quem tu não convive mais tanto, talvez tu deixe de conviver tanto, né? Que tu não ame elas, não goste, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu simplesmente usa o teu tempo agora para compartilhar com atividades, estudos e intenções que têm a ver com o que tu tá buscando para ti. Esse sempre é um tema espinhoso nos estudos de yoga, porque a gente se sente mal de deixar companhias, amigos, parceiros para trás. Mas é do jogo. Se tu quer mudar a tua vida, não tem outra opção. Se tu quer continuar indo no churrasco, comendo, bebendo, acordando ao meio-dia no fim de semana, se tu quer continuar fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas, e por favor, né, gente, não tem nada de errado nem com churrasco, nem com beber, nem com acordar meio-dia. Mas é que se tu faz isso todos os fins de semana, e ao mesmo tempo o que tu quer é fazer práticas, é uma vida mais saudável, blá, 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 é incompatível. Tu vai ter que abrir mão de certas coisas, vai ter perdas para que tu possa colocar outras coisas novas no lugar. Não tem escapatória.
Assim como não tem atalho, não tem escapatória disso. Tá? E aí o que eu coloquei aqui também é o seguinte, ó, o nosso caminho de transformação, nosso sadhana, nosso desenvolvimento de confiança, ele é individual, é um processo individual. Mas quando a gente faz a jornada juntos com quem te apoia, com quem te incentiva, né, como eu estou falando agora, ah, essa jornada ela é muito mais leve, mais bonita, mais agradável. E a gente tem esse hábito de querer fazer as coisas mais difíceis do que elas precisam ser. Tu não precisa fazer, a vida já é bem difícil. Aceitar a finitude da nossa vida já é bem difícil, tu não precisa complicar mais. Então, deixa problema para resolver, o complexo existencial tu vai ter, bem difícil. Se tu tiver companhia de quem te apoia e compartilha, vai ser mais leve, vai ser mais bonito, vai ser mais agradável. Tu vai sorrir mais, tu vai curtir mais, tá? Então, é bem simples de certa forma, tá? Mas quando a gente se junta, a gente se potencializa, né? Porque tu dá aquele calor no coração, assim, bah, tem um monte de gente que sente o mesmo que eu, tem um monte de gente que busca mesmo que eu, e tem um monte de gente passando pelos mesmos desafios que eu tô passando. E isso é a coisa que a gente mais se motiva, é saber que tu não tá sozinho passando por aquilo, né? Então, quando a gente está isolado, quando a gente está sozinho, quando a gente não tem uma sanga para compartilhar, tu pode estar fazendo as tuas práticas e tu pode estar desenvolvendo a confiança, mas muitas vezes não é suficiente, tá? Então, de verdade, desses três, se tu tiver que cultivar um deles primeiro, começa pelo terceiro. Começa por ter amizades, conexões, contatos com pessoas que compartilham os teus valores, as coisas que tu busca, porque aí começar pelas outras duas é mais difícil, tá? Aqui no Nilaia nós temos uma sanga estabelecida já há 15 anos. E acho que eu posso falar em nome de muitos dos alunos, que a gente se torna primeiro professor-aluno, depois aluno-professor, depois amigo, daí tem casamento, daí tem filho, e assim vão indo, os anos vão passando e a gente vai, né, expandindo as nossas vidas dentro dessas relações, e é uma coisa muito maravilhosa, né? A gente tem muito mérito de ter encontrado isso na vida, mas o que eu quero dizer é que isso existe em muitos lugares, muito mais do que a gente imagina. Tá? Então, para resumir, as três qualidades essenciais, sadhana é o que fazer, né? O que praticar, as atividades regulares. Shraddha é a confiança, é o porquê que a gente pratica, para que a gente pratica. E Sangha é com quem a gente pratica, é com quem a gente vive, né? E eu coloquei uma frase muito legal para vocês para terminar aqui a nossa aula, que yoga é o hábito de disciplinar a mente. Eu adoro essa frase. Ela é tão simples, né? Yoga é o hábito de disciplinar a mente e trazer clareza mental para que as nossas escolhas nos levem para onde a gente quer. Então, a gente começou a aula falando que no Ocidente, yoga está intimamente ligado a fazer um movimento com o corpo, né? E eu queria terminar a aula, então, dizendo uma coisa completamente diferente, mais ampla, mais profunda, né? Que diz que yoga é o hábito de disciplinar a mente para nos trazer clareza mental. E essa clareza mental vai, por sua vez, fazer com que a nossa vida vá para onde a gente quer. Tá? E se tu quer uma vida mais nobre, mais digna, mais bela, mais profunda, mais amorosa, se tu quiser isso, tu vai poder trazer essas qualidades para tua vida e aí tu vai poder mudar o mundo, né? Que eu saiba, todo mundo em algum momento da vida quis mudar o mundo. E eu acho que muitas vezes eu falo que o yoga foi a maneira que eu encontrei de mudar a mim mesma para poder mudar o mundo. Ai, que brega! Mas é verdade. O Patabi Joyce e o Iyengar são dois dos maiores professores de yoga do século XX.
E eles têm duas frases muito bonitas, né? O Patabi tem essa frase muito famosa que é pratique e tudo virá. Simples assim, né? E o Iyengar diz: o yoga permite que você descubra uma liberdade que você nem imaginava ser, tá? Então eu queria deixar essa parte da aula com essa frase e com uma pergunta para vocês, tá? Que tipo de vida você quer nas 168 horas da tua semana? Muito bem. Dá para ver que eu sou bem entusiasmada com yoga, né? Eu realmente eu tenho uma confiança inabalável mesmo, né? Foi o caminho que eu escolhi. E quando eu vejo o interesse de vocês, a vontade de vocês de ouvir, porque eu não passei nada de novo nessa aula, concordam? Quem faz aula comigo já ouviu a mesma coisa 722 vezes. Eu faço satsang com a minha mestra todas as semanas, online ou presencial, e ela diz a mesma coisa todas as vezes. Mas cada vez que a gente escuta, parece que ecoa num lugar que faz sentido pra gente, né? E quando a gente sente esse ecoar, isso nos motiva a seguir fazendo, porque a gente está colhendo os benefícios do que a gente está buscando, né? Então, busquem amigos, companheiros, busquem relações, conexões, explorem, cultivem. Lembra, né? Cultiva essas qualidades. Cultiva. Dá tempo para elas crescerem e tu vai colher. Eu assino em cartório e dá certo. Obrigada, pessoal. Uma alegria enorme estar com vocês. Vamos seguir juntos nesse ano. Tem um monte de coisa por aí para a gente estudar. Venham, venham para a Sanga. Obrigada.